e pedir que, à medida que vocês tiverem questões, podem ir registrando no chat, aí depois que o Sérgio fizer essa apresentação inicial, aí a gente abre para o diálogo, para o debate com o grupo que está aqui nesse momento. Então, o tema é psicanálise e medicalização, é uma continuação do tema que a gente discutiu na última sexta-feira. O Sérgio vai apresentar a temática, vai falar também das propostas que ele tem de trabalho em relação à temática, né, do laboratório, disciplina, projetos, para que quem é da faculdade, quem é estudante do nosso curso, possa conhecer e, quem sabe, se envolver nas atividades, né. Esse é um tema muito rico, tem muitas coisas a discutir, muito material a pensar, em especial porque tem ocorrido um avanço da produção de leis que são construídas com base numa concepção completamente oposta à visão crítica que a gente está debatendo aqui, que vão na lógica da patologização, que prescrevem, né, essas intervenções que reforçam os estigmas. A gente tem essa lei no Amazonas, tem em Manaus, tem estruturas nos serviços públicos que estão inspiradas nesse tipo de abordagem, e a intenção no espaço da faculdade é fazer uma reflexão qualificada, aprofundar a análise, para contribuir para outras práticas, né, para práticas que sejam promotoras de desenvolvimento, de saúde, do direito ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, professor Sérgio, eu pediria, Sérgio, que você mesmo faça a sua apresentação, e aí, na sequência, você já começa a falar do assunto. Então, tá. Eu sou o Sérgio Sócrates de Oliveira, sou professor na Faculdade de Psicologia, da qual tenho muito orgulho, né, de dividir esse espaço com outros colegas também que estudam vários temas. E, de modo geral, são pessoas com visões críticas acerca do respeito às diferenças humanas, seja elas quais forem. Então, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa turma. E tenho mestrado e doutorado em educação. E o meu tema do doutorado na Unicamp foi justamente o tema de hoje, que é psicanálise e medicalização de crianças. Como a Iolete falou, eu acho que o tema hoje, de fato, ele é uma continuidade do que nós tivemos desde a semana passada, né, com a live da Cida Moisés. Também faço parte lá do grupo que a Cida, né, do movimento Despatologiza, de Campinas. A gente sempre se reúne, agora em reuniões virtuais, mas quando eu estava lá, eram reuniões presenciais no Conselho Regional de Psicologia de lá, de Campinas. E era um tema que a gente sempre discutia, né, e sempre na perspectiva de enfrentar o que ela colocou muito bem na fala dela, que é a gente entender a diferença entre desigualdade, né, e a diferença, né, que não são sinônimos, né? Ela colocou isso na fala dela: desigualdade é uma coisa, diferença é outra. E hoje, nesse contexto, mais do que nunca, digamos assim, a desigualdade ela é desnudada, a desigualdade social de condições onde as pessoas vivem, habitam, e isso tem um impacto na forma como a gente olha para determinados problemas e como essas pessoas enfrentam determinados problemas. Isso é importante começar por esse caminho, porque na tese eu também tenho um momento da escrita que eu falo da medicalização nossa de cada dia, né? Mostrando que tem digamos assim, tem uma estratificação comum
do tema, tem uma camada particular e tem uma camada singular. É como se nós pensássemos em camadas que nós pudéssemos se apropriar e se aproximar do tema da medicalização. Como já foi dito, tanto pelo Paulo Amarante, que também teve a live, pelo Despatologias e pela CIDA, a medicalização ela não é redutível à medicação, à prescrição de medicamentos. Embora o uso de medicamentos eles possam, digamos assim, ser um efeito de um processo de um olhar medicalizante, né, que encontra na pessoa, seja criança, adulto, jovem, idoso, digamos assim, determinados elementos em que ele é o responsável, né, pela sua doença e, portanto, é o seu corpo que tem um padecimento. Isso, do ponto de vista das crianças, é mais claro no sentido de que as categorizações que são criadas, ela é quase sempre, isso para o adulto também, mas na criança, especialmente na escola, isso fica mais visível, elas são baseadas no que se chamam de diagnóstico por evidências, né? Evidências e comportamentos, né? Ou seja, só é evidente aquilo que é possível observar, né? E é uma lógica, como o Paulo falou, também na live dele do Despatologiza, é uma lógica consensual. Evidentemente, isso é uma visão, digamos, dominante de um modo de fazer ciência, aceito por muitas categorias da área da saúde, não só médicos, né, mas muitas fisioterapeutas, psicólogos, médicos de um modo geral. É um discurso muito bem aceito, ele é hegemônico e ele não é o acaso, né? Paulo lembrava que a primeira versão do DSM saiu em 1952, num contexto de pós-guerra americano, né? Portanto, é uma coisa que vem de uma certa forma num contexto onde tudo pode ser mensurável, tudo que é do campo do observável pode ser, digamos, categorizável. Isso foi muito bem aceito pela psiquiatria, de um modo geral, mas há movimentos dissidentes também, né? Isso surge nos Estados Unidos e se espraiu para o mundo, mas há movimentos dissidentes. Por exemplo, na própria França, agora em 2017, teve um livro que fala da classificação de transtornos mentais na infância e na juventude. É um livro interessante porque, embora não seja um livro, não seja um livro que tenha uma abordagem crítica, digamos assim, mas é um livro que parte do pressuposto onde muitas esferas, além do corpo da criança, precisam ser consideradas, sobretudo a esfera social e a esfera da família, né? A família como digamos assim, dos componentes do tecido social. É um livro que foi traduzido, evidentemente, essa classificação ela não é aplicada no Brasil, embora o livro tenha sido traduzido no Brasil. Mas é interessante observar que ali já há um esforço, e é um livro, veja, desde a década de 80, né? Já há um esforço digamos assim, de se contrapor a uma visão hegemônica de entender tudo como uma responsabilidade de um sujeito baseado no seu corpo biológico. O Paulo Amarante, na live dele, colocou uma coisa muito interessante, e há um certo empobrecimento teórico de se discutir o tema, na medida em que o manual, o DSM, né, o Manual de Desordem Mental, que, como o Paulo falou, aqui no Brasil é traduzido como transtorno, que é uma expertise também, né? Não é só um jogo de palavras, quando você coloca transtorno, em geral, o transtorno é um problema, né? Mas que tipo de problema é esse, né?
toda hora nós somos suscitados a classificar e nós temos uma dificuldade de lidar com aquilo que escapa ao nosso controle. E a medicalização ela surge também nesse bojo, né, como um dispositivo de um discurso que visa, digamos assim, controlar e resolver, digamos, determinados problemas de natureza social, de natureza, às vezes, relacional, no próprio seio familiar, portanto, de natureza, às vezes, com a dificuldade, uma determinada leitura de signos de uma cultura, né? Por exemplo, a Cida dava o exemplo da dislexia. Como é que você pode dizer que isso é um transtorno neurobiológico se o único instrumento que você tem é a leitura e a escrita para trabalhar esse tipo de coisa? Então, como é que algo pode ser do corpo se o instrumento está fora do corpo, né? Se o instrumento de detecção desse suposto transtorno ou doença, né, está fora da criança. Então, não é uma incongruência. Mas, se a gente for olhar tanto na psiquiatria como na psicologia, de um modo geral, o manual ele é muito bem aceito e muito bem usado, né? Porque ele não só te dá um checklist de possíveis comportamentos que podem ser observados, e com isso você pode nomear como um determinado transtorno, qualquer pessoa, né? Mas isso traz digamos, um modo também operante de você intervir nisso. Quase sempre, né? Quase sempre, não descartando o uso do medicamento. E aí eu quero falar especificamente, já que o Paulo Amarante lembrou da pobreza, digamos assim, empobrecimento histórico, né, dos grandes compêndios, se a gente for pensar na psicopatologia de Kraepelin e tantos outros aí, que embora não sejam um trabalho com psicanálise, nem por isso o livro deixa de ter sua importância e seu valor, né? E a psicanálise, evidentemente, nesse campo, ela tem algo muito diferente de falar, primeiro porque, do ponto de vista da psicanálise, não há transtorno no inconsciente. Não há essa possibilidade de transtorno no inconsciente. O inconsciente ele não se transtorna, ele se transforma. É diferente. Então, o olhar já que incide já não é, ele já é, digamos assim, embora ele seja um olhar clínico, ele é afastado do estigma. Mas qual é a psicanálise que nós falamos, né? E a gente sabe que há várias perspectivas. Não existe a psicanálise, existe psicanálises, né? Você pode estudar Bion, você pode estudar Melanie Klein, você pode estudar o Lacan, mas nenhuma delas vai abrir mão do Freud, digamos assim. Porque o Freud, com a sua genialidade, ele traz elementos muito, muito ricos para a gente pensar a natureza daquilo que a gente se chama psíquico. A começar que ele diz que o estado de consciência, por exemplo, é uma qualidade do psiquismo. Ele não é o psiquismo, né? Mas normalmente a gente entende que o sujeito, digamos assim, da razão, o sujeito da consciência é aquele único válido no campo, por exemplo, da ciência, né? O sujeito cartesiano, penso, logo existe. Evidentemente, as questões e as angústias humanas, elas não são redutíveis à razão. Aliás, muitas das nossas aflições, elas sobremaneiras, elas escapam à palavra e o modo como a gente pode pensar racionalmente sobre ela. Evidentemente, a gente tem que fazer um esforço de pensar sobre, tomar uma decisão, né, que a gente imagine que vai ser a melhor possível, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre as decisões que nós tomamos são as melhores para nós. Simplesmente porque o inconsciente ele também é um ato, né? Ele não é uma coisa, ele não é uma interioridade que está dentro de um sujeito e que precisa ser interpretado. Não é dessa perspectiva, né, digamos assim, desde a época do Freud, e relido pelo Lacan. Eu acho que o Lacan deu uma formalização para pensar
a praxis, não só de psicanálise, mas, sobretudo, as suas relações com a ciência e tantos outros campos do saber, que mostra muito bem isso, né, que o inconsciente ele é um ato. E ele é um ato tal qual Freud coloca, né, que aparece nos xistes, nas falhas, nos sonhos. Portanto, é algo que nós não conseguimos controlar. Né? E desse ponto de vista, como é que a gente pode pensar a medicalização de crianças? Né? O Paulo Amarante citou um autor que tem um livro muito interessante chamado Mito da Doença Mental, chamado Thomas Aes, e é interessante que esse livro foi escrito em 74, e o Thomas Aes é americano. E nesse livro, ele vai dizer textualmente uma coisa que é difícil a gente aceitar. É difícil a gente aceitar, mas é perfeitamente plausível. Ele vai dizer que doença mental, e essa é a tese do livro, é algo que não existe. Né? Tal qual a racionalidade médica, né? com problemas anatomofisiológicos, não é possível pensar numa doença mental. Né? Se o produto daquilo que vem como efeito do mental é algo que escapa a uma concretude orgânica, ela não pode ser uma doença. Né? Isso seria uma contradição. Daí, aí eu volto ao tema do transtorno, a expertise de colocar isso não como uma doença, mas como um transtorno, como algo que está fora do lugar na subjetividade de alguma pessoa. Então, esse termo ele não é ao acaso, ele vem justamente para suprir essa crítica do Thomas Aquinas. Mas a gente sabe que um diagnóstico no campo da saúde mental, ele repousa em uma única questão, né? Se a gente for pensar os diagnósticos. E a questão é uma questão crucial, porque ela vai gerar um prognóstico. E muitas vezes o prognóstico, ou seja, aquilo que vem em benefício, aquilo que é proposto em benefício à pessoa diagnosticada, muitas vezes é mais nefasto do que se não tivesse feito nada. Ou seja, a ausência de um diagnóstico, ela pode ser mais benéfica do que propriamente um prognóstico a uma criança ou alguma pessoa diagnosticada. Por que eu digo isso? Né? Ninguém se sente ofendido se você tem diabetes, por exemplo, se você é cardiopata, tem problema renal crônico, ou seja, se há algo mesmo que afeta o teu funcionamento do corpo, a tua homeostase do corpo, e é algo com que você tem que lidar. A gente não se sente ofendido por isso. Mas não é a mesma coisa quando a gente repousa no campo do diagnóstico psíquico, do campo psíquico. Né? Você falar que alguém é esquizofrênico, certamente, né, isso não cai bem, não é uma coisa que a gente aceite de bom grado. Se falar que alguém é depressivo, se falar que alguém é obsessivo, enfim, todos os diagnósticos no campo psi, eles são carregados de um peso, e de um peso inominável, que pode produzir uma angústia que repousa num outro que propõe um tratamento, muitas vezes, com um prognóstico que pode ser nefasto, como eu disse. Por exemplo, se a gente pega as crianças com TDAH, né, assim, quando se botou o protocolo, do universo de 5%, caiu para menos de 10% a administração de medicamentos. Por quê? Porque se exigiu que fosse feito um diagnóstico tal qual é exigido lá no manual do DSM, e não simplesmente um processo de identificação, como é uma lei que tem na cidade de Manaus, que foi baseada no projeto 7081 do finado deputado federal, depois foi senador Gerson Camargo. E essa lei diz que os professores eles têm que identificar as crianças, digamos, problemáticas, as crianças ditas especiais, e, mediante essa identificação, montar uma rede de apoio para essa criança. Evidentemente que no cotidiano da escola as coisas não funcionam assim. E hoje, mais ainda, há um desmonte
não só do campo educativo, mas como campo de todas as saúdes públicas. Né? A gente pode pensar o campo da saúde pública, todos os aparatos, todos os aparelhos do campo da saúde pública, eles estão sendo desmontados, os programas. Né? Por exemplo, aqui eu lembro que tinha uma dimensão do campo da saúde dentro dos bairros chamado médico da família, né, que tinha uma casinha dentro dos bairros. Então, era algo para ser, digamos, pensado com melhor cuidado, assim, um olhar mais rico sobre aquilo, porque era uma medicina preventiva. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é só apenas de uma orientação. Né? E isso se perdeu com o tempo. Isso para dar um pequeno exemplo de como as coisas estão sendo desmontadas, e não é de hoje, isso já faz um tempo, mas agora parece que a coisa avançou de uma tal forma que eu realmente não tenho a menor ideia onde nós vamos terminar. Né? O fato é que a cada dia que passa as coisas ficam mais agudas. Então, uma criança, quando eu digo que o prognóstico ele pode ser mais, principalmente uma criança com TDAH, o medicamento ele já vem meio que no pacote. Né? Mas, como eu disse, que o diagnóstico é algo que repousa numa única questão, o que o outro espera de mim, né? Ou seja, a criança, eu vejo uma criança, eu digo, ó, ele é assim, 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 fecha um diagnóstico, então o prognóstico tem que ser isso, 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 ou seja, há uma espera desse outro que ocupa um lugar de saber, né, de um saber, digamos, científico, ele é um homem de ciência, ou uma mulher de ciência, ou uma pessoa de ciência, enfim, uma pessoa que estudou, está gabaritada para isso, né? Então ela, digamos assim, monta uma lógica de tratamento, quase sempre assim. Mas há um detalhe a mais aí. A criança, ela é a parte mais suscetível desse processo, porque é uma pessoa adulta, quando vai se queixar de alguma coisa no campo de si, ela fala das angústias dela. A criança, quase sempre, ela é falada pelo outro. Então, já há uma outra espera, né? Já há uma outra espera, quase sempre, de pais ou daquele que cuida da criança. Então, a criança ela é falada pelo outro. Ela aparece, muitas vezes, como que a gente pode nominar de um sintoma de uma relação familiar, muitas vezes. Vou dar um exemplo disso. Na pesquisa que eu fiz, eu pude entrevistar um pediatra, e até na AE, quem participou e está aqui sabe disso, há um exemplo do médico contando que teve um menino, tinha uma criança que era uma criança que apresentava muita raiva, né, muita agressividade, e ele foi ouvindo aquela história toda, né, e na escola o menino era, segundo a professora, era terrível, né, brigava com todos os colegas e tal, e esse espaço desse médico que foi ouvir, um pediatra, ele era uma equipe multidisciplinar, onde tinha psicólogo, tinha ele como pediatra, fonoaudiólogo, e foram ouvindo, né, essa criança. Quando eles chegaram na mãe dessa criança, qual era a história que se contava? Né? Que o pai desse menino tinha morrido. O pai desse menino tinha morrido, essa era a história que contavam para ele. Só que o médico percebeu que toda vez que esse menino, que ele entrava na sala, o menino vinha para perto dele, meio que pedindo um certo carinho, digamos assim, né? Um certo lugar de aconchego para com aquela figura masculina. E ele foi percebendo isso, e uma das coisas que ele percebeu nessa criança é que ele escrevia muito, ou desenhava muita genitália, escrevia palavrão, mesmo lá nesse ambiente terapêutico. E aquilo também chamou a atenção. Conclusão. Passado-se um tempo, esse menino solta para o médico, uma vez questionado sobre a família, ele descobre, ou ele já sabia, melhor dizendo, que o pai dele não está morto. Né? O pai dele não está morto, o pai dele está preso. Só que a família sempre contava que o pai estava morto,
né? Quando, na realidade, o menino sabia da verdade, sabia que o pai não estava morto, sabia que o pai estava preso. E a família contava essa história justamente porque o pai tinha sido preso por conta de estupro, né? O pai era um estuprador e abusador também de criança, inclusive na família, tinha caso na família. E esse médico diz, olha, uma história dessa natureza, a gente pensar agressividade, ou seja, no enredo, né, desse menino, do curso, o percurso de vida desse menino, não sei, dessa família, a família toda contou uma história para ele. Enredou ele numa história da qual ele, de muito tempo, já sabia que aquela história não era verdadeira. Ele sabia, de certa forma, e pedia essa aproximação com o médico, né, e aí é preciso a gente ter uma certa sensibilidade, né, o que faz uma pessoa se aproximar da gente, né? Sobretudo quando essa pessoa ela está numa posição, digamos, dissimétrica, como é o caso de uma criança num contexto de tratamento, ou mesmo de uma pessoa num contexto de tratamento, seja no campo em si, seja no campo médico. O que faz essa pessoa? É o cultivo da esperança, né? De alguma forma, essa pessoa ela se liga, mesmo sem se dar conta, pela esperança de que amanhã as coisas podem ser diferentes, né? Ele contando essa história, ele disse que passou anos ainda acompanhando esse menino. Esse menino chegou a ser medicado por um tempo também e acompanhou por longos anos esse menino. Teve alguns problemas na vida quando jovem adulto, né? Foi um acompanhamento de mais de 10 anos. Mas, enfim, essa história para encerrar, o médico vai mostrar que num caso, digamos, onde só um manual ele é capaz de categorizar aquilo que é observável e se perde toda a riqueza, né, toda a fantasia que está construída ali, né, esse caso ele jamais ele viria à tona. Então, é preciso a gente estar atento a esse tipo de coisa. Por isso que eu disse que o prognóstico, muitas vezes, ele pode ser mais nocivo. Ele é mais nocivo do que a possibilidade de você escutar a diferença do outro, né? Quando eu falo do comum, do particular e do singular, eu estou dizendo que, por exemplo, existe uma dimensão comum a todos nós, né? Estamos de visões binoculares, somos bípedes, compartilhamos algumas coisas, né, em comum, mas nós temos uma dimensão particular, que são os contextos, né? Para a gente pensar em desigualdade, são os contextos onde as coisas acontecem, com quem que a gente pode contar quando a gente adoece, que tipo de tecnologia está à tua disposição, dependendo, digamos, da particularidade, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, para quem não é daqui de Manaus, Ponta Negra é um bairro chique, né, onde tem muitos prédios, você pode acordar numa cobertura daquela e dar de frente ao rio, né? Ou seja, você já vê a vida lá de cima e você se depara com a beleza que é o rio e tal, o sol, aquela coisa toda. Outra coisa é você nascer num bairro da Zona Leste, né? São particularidades diferentes, são modos de vida completamente diferentes que trazem perspectivas de mundo completamente diferentes. Ou seja, temos um comum, somos humanos, mas dentro desse comum existe um particular, que é a divisão de classe, e isso, a medicalização nesse particular, ela pega todo mundo, ela pega tanto a criança de baixa renda como a família que investe ou que tem posses e acredita que o menino é um problema. A medicalização, nesse sentido, ela está totalmente imbuída, assim como o espírito do capitalismo, né? Ou seja, ele não tem credo, ele não tem alma, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ela é avassaladora. Ela pode pegar qualquer um. Mas dentro desse particular existe o singular, existe aquilo que não se divide, né? Por exemplo, a angústia de você estar numa situação que às vezes você se vê sem saída. Isso não se divide, né? Aquilo que forma a minha história de vida, eu lembro aqui do Antônio Cândido, dizer que o tempo é o tecido da vida, né? É disso mesmo, é o tempo de vida de cada um torna a nossa vida, o nosso percurso irrepetível. E é isso que é irrepetível, é o que é absolutamente singular. Evidentemente
que não existe uma singularidade dissociada de uma sociabilidade. Só existe o singular porque existe a socialização, de alguma forma, né? Isso tanto para a psicanálise quanto para o Vygotsky. Então, isso é importante para a gente pensar, do ponto de vista teórico-prático, a importância de a gente resgatar elementos críticos da teoria para pensar o tema. Eu lembro de um texto, por exemplo, do Antônio Teixeira, um texto bem-humorado, Elogio ao DSM-100. Né? É um texto que conta uma paródia futurista, onde tudo que é do campo da categorização é possível. Né? Então, por exemplo, ele vai brincar, ele vai dizer que tem o transtorno monerótico, transtorno de bandas mal-sucedidas, né? Então, transtorno de Bacamarte, que inclui, inclusive, o classificador, né? Porque atira para tudo que é lugar. Né? Então, o próprio classificador está incluído nesse transtorno do Bacamarte também, ou seja, é uma forma bem-humorada de mostrar que esse tipo de coisa não se sustenta. Em contraponto a isso, o Antônio Teixeira, junto com outros psicanalistas de Minas Gerais e do Rio, eles pararam para pensar uma forma, e disse, gente, isso, alguma coisa não basta só, criticar o tema da medicalização, a forma de entender o problema, é preciso que a gente faça alguma coisa, é preciso reler o campo da psicopatologia como algo inerente, né? O patos, né? O próprio Francisco Martins também, que é da UNB, que também estive com ele em Campinas, ele tem um texto belíssimo chamado O que é o patos, né? Mostrando o quanto o patos ele é constitutivo e ele não tem nada de nosológico, né? Ele não é classificatório, digamos assim. No campo de quem trabalha com a arapsi, nós temos a nosologia, que são as classificações, e nós temos a nosografia, que é a descrição dessas classificações. Entretanto, o patológico, o psicopatológico, o patos, ele não é o nosos. O patos não é o nosos, ele não é a classificação. Ele é algo que compõe o humano, e nessa composição está as paixões do ser. Né? As paixões do ser como um elemento descentralizador de qualquer razoabilidade possível. Então, esse grupo de psicanalistas, eles lançaram 2 tratados, 2 livros, já saiu a 2ª edição. Um é o Psicopatologia Lacaniana 1, que é para pensar a semiologia, né? Ou seja, quais os sinais e sintomas, né? que aparecem nisso, né? E pensar também o campo quais os elementos centrais que precisam ser melhor pensados, memória, percepção. Então, nesse primeiro volume, eles trabalham isso. E o segundo volume vai trabalhar o campo da nosologia. Né? Por que as classificações elas não se sustentam? Né? Se um vai tratar, digamos assim, dos sinais e daquilo que compõe o humano, a percepção, a memória, forma de ler o mundo, sociabilidade, enfim, singularidade, desejo, todas essas coisas que compõem o humano, o outro vai dizer, né, por que aquilo que se construiu no campo né, psicopatológico, nesse segundo volume, vai dizer que essas classificações elas não têm como se sustentar. Elas são arbitrárias, em sua grande maioria. Justamente porque a proposta, muitas vezes, do que o outro espera de mim, não é aquilo que eu demando para o outro. Né? Tem algo da minha, digamos, apresentação que não cabe na representação do outro. Né? Ou seja, tem algo que escapa a essa forma de trabalhar o problema de maneira puramente aplicável. Isso não é possível. O Paulo Amarantes também falou de um outro livro que eu quero aqui resgatar, ou de uma outra pessoa, ele também falou do livro, que é o Robert Whittaker, que escreveu Anatomia de uma Epidemia. O Robert Whittaker, esse livro é fruto de mais de 10 anos de pesquisa, ele é um jornalista americano. Na época que eu estava lá em Campinas, em 2016, ele esteve lá, e foi inclusive um evento que estava o Robert Whittaker, que eu não lembro se foi do Despatologiza,
ou se foi do Fórum Penses. Eu sei que estava o Robert Whittaker, estava a Cida, estava o Paulo Amarante, e naquele evento surgiu o livro do Whittaker, ele vinha para falar do livro, ainda não tinha tradução, ainda não tinha sido traduzido, e o Paulo Amarante, junto com o Fernando Freitas, resolveram, através da Fiocruz, traduzir o livro. É um livro interessantíssimo para qualquer um, não só para quem é da área psi, porque ele vai mostrando, digamos assim, como se construiu uma lógica para entender que existe algo de orgânico, de biológico, de genético, de disfuncional no corpo que precisa ser combatido no campo psíquico. Digamos, o mote do livro é esse. E é interessante porque ele começa o livro dizendo o seguinte: eu, como a maioria das pessoas, acreditava que a psiquiatria e as drogas, que o avanço das drogas psiquiátricas iriam, digamos, erradicar o mal, né? Digamos, as depressões, que é o mal do século que se fala, iam resolver, digamos assim, alguns problemas da vida comum. E ele conclui, infelizmente, eu estava enganado, né? Porque, ao contrário, isso agrava, né? Isso agrava porque o número só cresce, né? Então, quando você entra nessa seara, você vira mais um número, né? E as, digamos assim, as cifras são exorbitantes. Então, nada no capitalismo ele pode ser benéfico, né? Então, não há uma dissociação do tema da medicalização com a própria estrutura social em que a gente vive, né? Embora isso, digamos assim, a psicanálise ela vai lidar com uma prática clínica, mas uma clínica, que tipo de clínica? Por isso que não há a psicanálise, a psicanálise. Por exemplo, eu trabalho com Freud e Lacan, e o Lacan, dentre muitas falas dele emblemáticas, ele vai chamar de praxis, está no seminário 11, por exemplo, tudo aquilo que, digamos assim, o sujeito tenta recobrir simbolicamente uma dimensão do real e que vai deixar um resto imaginariamente. Toda a articulação do Lacan entre real, simbólico e imaginário só pode ser pensado entrelaçado. Eu não posso pensar o real dissociado nem do simbólico nem do imaginário. Simbólico são os valores que a cultura, da onde a gente emerge, a gente vai galgando, colocando, lendo o mundo, né, da forma como a gente entende determinados valores. O imaginário são as nossas relações especulares do cotidiano, né, que também é uma dimensão fundamentalmente importante. Por exemplo, hoje a gente vive esse contexto onde a gente tem que dar aula e dar curso à distância. Qual é o cheiro, por exemplo, de uma aula em EAD? Né? Qual é o cheiro disso? Diferentemente de você estar numa sala de aula, ou seja, é uma relação totalmente, uma voz metalizada, com algo que já mantém uma certa distância de um eixo que, embora esteja no imaginário, há uma fissura nesse imaginário, né? Há algo do real que está ali e que se apresenta. Então, o real é o que escapa a qualquer tipo de formalização. E o Lacan vai dizer que toda a prática de psicanálise, ela digamos assim, ela se monta nessas três dimensões, né? Algo que a gente tenta recobrir simbolicamente daquilo que a gente não consegue nomear e que tem um efeito, queremos ou não, na nossa vida prática comum, né? Ou seja, se a gente for pensar elementos, por exemplo, hoje teve uma live do Roosevelt que mostra muito bem o que é uma dimensão do real, né? Queiramos ou não, a particularidade, por exemplo, para a criança, a gente pensar nisso, a criança, talvez a gente tenha a ideia de que é mais fácil ou é mais visível a gente perceber a fantasia da criança, né? Quando uma criança brinca, quando ela fala, quando ela imagina alguma coisa, quando ela vai narrando a brincadeira, que é uma coisa que o Vygotsky também, a Leti estudou o Vygotsky, ela sabe disso, a criança ela vai simbolizando e ela vai narrando a brincadeira dela, né? Num universo totalmente simbólico de fantasia. Só que a gente pode perguntar, a fantasia ela desaparece na vida adulta? De forma alguma. É a fantasia que, digamos assim, ela vem, de alguma forma, interpor
entre um sujeito e aquilo que se faz de real na vida concreta das pessoas. Então, a fantasia, e é uma coisa que o Freud já mostrava, ela tem uma importância crucial e fundamental. Então, quando uma mãe diz, meu filho tem isso, ou meu filho tem aquilo, e ela não aceita outra explicação, de dizer, por exemplo, não, seu filho não tem nada, ele é apenas uma criança. Tem muitas mães que não aceitam, elas querem o diagnóstico, porque o diagnóstico vai dar direito a um tratamento. Veja, isso não é um direito, isso é um avesso do direito. Né? Como é que eu posso ter um tratamento que vai me matar? Né? Que vai me botar numa linha de fogo, onde possivelmente eu vou ter que me drogar, ou minha mãe vai ter que administrar remédio para mim. E, além disso, se eu me safar disso, como é que na vida adulta eu vou lidar com isso? Qual é a experiência que a criança vai ter na vida adulta em relação a isso? Como é que ela vai lidar com isso? Né? Eu mesmo já ouvi pessoas, história de pessoas, até mesmo de alunos que atenderam pessoas na clínica escola da psicologia, de pessoas que foram absurdamente medicadas quando criança. E até hoje elas falam disso com muito sofrimento, porque só vieram se livrar disso na medida em que tiveram uma voz, né? Na medida em que foram reconhecidos como sujeito. E hoje, na live de hoje, o Roosevelt fala de uma coisa muito interessante. Qual é o lugar da criança? Né? Por que uma criança, muitas vezes, ela é bem absorvida pelo tráfico e ela não é bem trabalhada pela educação? Porque, muitas vezes, na educação, ela não existe enquanto criança. A Iolete, mesmo a gente lá no Laboratório de Desenvolvimento Humano, ela tem um livro, A Criança Fala, né, que é só a possibilidade de dar a voz às crianças, ou seja, foram pesquisas que foram ouvir as crianças, que foi isso também que eu fiz na minha pesquisa. Fui dar voz à criança porque há uma ideia de que a criança é aquele, né, a ideia do infante, aquele que é incapaz de se dizer. Isso é absolutamente impensado, sobretudo hoje, porque as crianças não só sabem o que elas querem e elas sabem se dizer, do que elas sempre sabem mais do que aquilo que elas estão dizendo. É isso muito claro no livro da Françoise Doutor, Tudo é Linguagem, é um livro de palestras, onde ela está falando para leigos, de um modo geral, e é o tema justamente a infância e o ser criança. Então, a brincadeira, o que a criança diz, é fundamentalmente importante. E o Roosevelt dizia hoje, né, justamente, se a escola não absorve, quem absorve muitas vezes é o tráfico, porque ali ele é reconhecido um sujeito, né, que pode, né, de alguma forma, que a fala dele vai se levar à interação, isso, claro, no terreno da solução. Né? Imaginariamente, amanhã vai ser o dono da boca, enfim. Esse tipo de coisa que a gente, muitas vezes, no campo educativo, encontra limitações, por inúmeras razões que não cabe aqui entrar. Mas tem um outro elemento para a gente pensar a fantasia, que são as gradações da fantasia. Hoje o Roosevelt falou da diferença, por exemplo, do mentiroso para o fanático. O mentiroso é um cara muito mais sofisticado, porque ele tem que não só inventar uma história, como ele, depois de um tempo, ele vai ter que sempre reconstruir essa história, ou modificar, ou não parar de fantasiar na sua mentira. E ele sabe a verdade. O mentiroso é aquele que sabe a verdade das coisas. Ele apenas inventa uma história, né? Mas ele não deixa de esquecer a verdade. Ele sabe a verdade. O fanático não. Ele não inventa a história. Ele está de cara com a verdade. Ele é a verdade. Ele não duvida de nada. E nesse terreno do fanatismo, a gente vê onde a gente foi parar, onde nós estamos hoje. No século XIII, as pessoas morriam apedrejadas no meio da rua. Né? Queimavam as pessoas em fogueira. Hoje não é muito diferente. Né? Hoje não é muito diferente. Se a gente prestar um pouquinho de atenção nos noticiários, a gente vê que as pessoas elas estão morrendo ou enforcadas ou pisoteadas. Né? Normalmente são pessoas, não são pessoas de posse. Né? O morto normalmente não é uma pessoa de posse, é uma pessoa de classe média, baixa, né, pobre, né, e o classe média, aquele que se julga ou que imagina ser rico,
né, onde há uma pobreza de espírito, digamos assim, ou de postura diante da vida, ele imagina isso, ele imagina que não tem lei para ele, né? Então, de certa forma, o fanático, quando ele está de cara para a verdade, ele é um camarada que ele perdeu a capacidade de duvidar das coisas. E a época do Freud é algo que, digamos assim, nos dá a saúde, né? De certa forma. A capacidade de duvidar e a capacidade de eu, digamos, reconstruir aquilo que um dia não saiu do jeito que eu pensava. E talvez nunca saia. Mas o fato de ser no terreno das possibilidades. Para o fanático, a possibilidade não existe. Todo aquele outro que não concorda ou que se contrapõe ou que pontua alguma coisa do ponto de vista da forma como ele entende a vida, fatalmente será um inimigo. Isso é interessante porque onde é que essas coisas se aproximam, o mentiroso e o fanático? Pelo campo da fantasia. Só que a posição em relação do sujeito diante da sua fantasia é diferente, né? Se um, digamos assim, consegue vislumbrar ou imaginar aquilo que seja verdade pela dúvida, né? A dúvida cartesiana também, o outro ele não tem essa possibilidade. Então, isso é interessante porque quando você vai ouvir muitas mães de crianças, o discurso é o de certeza. O problema é o filho. O problema não é professor mal pago, o problema não é escola, as condições contra as crianças, o problema não é a sala de aula superlotada, o problema não é a professora ter minimamente uma assistente para, junto com ela, trabalhar com 30, 40 crianças. Ou seja, o problema não é nada disso, o problema é a criança. O Joãozinho não aprende porque ele tem um problema genético, ele tem um problema de algo que não funciona bem e que uma química se dado para ele, atrelado talvez a algum dispositivo terapêutico, ele vai funcionar bem, né? Ele vai se ajustar, né? A gente cria uma ortopedia do corpo, né? Mas o Foucault, no Nascimento da Clínica, ele já dizia, não há, do campo da medicalização, possibilidade de você enxergar o psicopatológico nem pela mensuração e nem pela qualificação de qualquer fenômeno corpóreo. Não existe essa possibilidade. Isso não é o professor Sérgio diz, o Michel Foucault só leu o Nascimento da Clínica. Mas, além disso, o interessante é que muitas pessoas que desenvolvem essa certa lógica, né, de entender um campo, de fazer ciência, muitas delas acreditam que estão fazendo melhor, né? Não há contradição disso, ou não há má intenção disso, não há má índole nisso, porque eles aprenderam assim, e é assim que eles vão trabalhar. É o caminho, digamos assim, é mais fácil, porque ele confere um lugar de poder, né? Você é o doutor, você é aquele que vai dizer o que o meu filho tem, ou o que eu tenho, ou o que minha esposa tem, ou seja, você é o doutor, você estudou para isso, você sabe melhor do que eu o que ele tem ou o que eu tenho, ou seja, o outro, a minha vida está na mão do outro, né? Dizer que você simplesmente é humano e que as coisas estão tudo bem e que o sofrimento faz parte da vida, às vezes soa como descortesia, é o suficiente, às vezes, para as pessoas não olharem mais para a sua cara, né? Então, digamos assim, nesse jogo, eu não duvido que as pessoas, às vezes, que se formaram nessa perspectiva, numa perspectiva eminentemente nosológica, nosográfica, uma perspectiva onde lhe confere um lugar de doutor, muito bem aceito, onde uma sociedade demanda por isso também, né? A sociedade, de um modo geral, as pessoas querem saber o que eu tenho, né? O que eu tenho, né? Enfim, isso é bom a gente dizer claramente uma coisa. Embora as pessoas possam estar nessa perspectiva e ter boas intenções, o Luiz Cláudio Figueiredo escreveu um texto muito interessante. O Luiz Cláudio Figueiredo é um psicanalista antigo de São Paulo, lá da Sociedade Psicanalítica de São Paulo, onde ele vai dizer o seguinte: o título do texto é Medicalização,
a fantasia da medicalização, sua força, suas origens e suas implicações. E ele vai dizer: eu estou absolutamente convencido de que boas intenções não surtem bons efeitos. Que é exatamente isso que eu estou dizendo. Uma pessoa que é formada num modo de enxergar a vida, pelo campo de fazer ciência, onde tudo pode ser categorizável e tudo pode ser aplicado via elementos direcionais, eixos direcionais de um manual, certamente ela pode ter boas intenções. Não, eu vou fazer o melhor para você, eu vou propor algumas coisas para você. No entanto, isso não é garantia de que isso vai surtir bons efeitos. Nesse sentido, a psicanálise também ela se diferencia desse tipo de coisa, porque ela não garante a ninguém nem felicidade, nem sucesso na sua jornada. Talvez alguém que passa por um processo de análise, um processo de terapia, de base analítica, não precisa nem ser psicanalista, ortodoxo, não precisa nada disso. Né? Mas todo aquele que vai falar da sua vida sabe que talvez você, ao passar por esse processo, você vai sair mais entristecido, né, do que mais feliz, por exemplo. Então, a psicanálise reconhece as limitações disso, né? Porque o humano, ele é do campo, como vai dizer o Paulinho Mosca, numa canção, ele é um móvel solto no furacão. Né? Qualquer vento que dá, qualquer sopro, ele pode ser jogado em qualquer direção. E assim é no campo da linguagem com o humano. Né? A gente pode ver que a gente pode acabar com o dia de uma pessoa dando um bom dia ou a ausência de um bom dia. A gente pode acabar com o dia de uma pessoa. A gente pode acabar com a vida de um filho falando determinadas coisas para ele sempre. Né? Que isso é um outro elemento que eu trouxe na tese, que é uma coisa que demanda um estudo maior, que é a dimensão do supereu. A gente vive sob o imperativo das vozes, né? Sobre vociferações das quais a gente não se dá conta. Por exemplo, o imperativo do trabalho. A gente tem que trabalhar, né? Trabalhar é importante. Né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou seja, a gente perdeu a capacidade de contemplar o ócio, por exemplo. A gente acha normal, às vezes, o trabalho, a uberização do trabalho. Né? Às vezes a gente está em casa, na nossa privacidade, e ter que desenvolver atividades que são imperativas. Tudo bem, o mundo mudou, estamos numa pandemia, a vida vai ser assim, ou não sei, se as coisas têm reviravolta, não sei, ninguém sabe, a gente está dentro das incertezas. Sabemos que, por enquanto, não temos garantia das coisas e, por enquanto, vai ser assim. Mas o que eu quero colocar é que esse imperativo, a gente nada nisso como peixe nada no rio. Né? A gente não se dá conta de que nós somos obrigados a manter determinado peso, né? Nós somos obrigados a responder determinado tipo de coisa, a ser de corretos, nós somos obrigados a ter uma atidão. Cada coisa dessa que vem desses imperativos, digamos, de um super-eu, portanto, é além do, né, algo muito forte, onde o eu, claro, ele é, digamos assim, massacrado. E um bom exemplo disso, o livro Carta ao Kafka, do Franz Kafka. Eu acho que é um livro que mostra muito bem o que é a dimensão do super-eu e o que é uma pessoa se sugar mesmo no sofrimento. E interessante, porque a gente ama esse tipo de relação. E a relação do Kafka com o pai dele, ele mostra muito bem isso. Né? Ele vai dizer: você sempre quis me fazer menor que você, mas, no entanto, eu te amo. Né? E se tornou o que se tornou, né? Um gênio, né? da escrita, da literatura. Mostra muito bem essa dificuldade que nós temos de abandonar o sofrimento. A banalização das formas de sofrer na vida, se a gente for pegar alguns livros de Albirma, a gente vai ver há uma certa banalização do sofrimento. Você não pode mais estar triste porque você está depressivo. Você não pode mais, digamos, fazer determinado tipo de coisa
em determinado momento que você tem um problema, você precisa se tratar, ou seja, você, de alguma forma, você vive nesse imperativo de um mundo idealizado, de um mundo onde nós não vamos conseguir nos encaixar a contento, nem nosso, nem de outras pessoas, né, porque a falta ela é estrutural, digamos assim, do ponto de vista da psicanálise, a falta é aquilo que não pode faltar, né, e sempre vai faltar. E sempre vai faltar porque o real é aquilo que sempre deixa um resto das relações. Por mais que a gente tente fazer as coisas da melhor maneira possível, e é sempre possível a gente melhorar naquilo que a gente faz, sempre vai ter algo que, se você parar e pensar, talvez, né, você possa fazer de um outro modo, num outro momento. Tudo vai daquilo que te implica, daquilo que te interpela, daquilo que te atravessa. E o inconsciente, nesse sentido, como um ato que não cabe na palavra, muitas vezes, por exemplo, como um adulto agride uma criança sem a menor chance de defesa, o que está posto ali? Qual é a explicação que você pode dar para um gesto dantesco desse? Não tem explicação. Não tem explicação porque isso não cabe na palavra. Isso é da dimensão do real, do campo do absurdo, do campo do indizível. Então, quando a gente lida com essa categoria, a gente entende que o sofrimento humano ele não é algo puramente simples de ser trabalhado. Ele merece, como todos os sintomas e todos os sinais e todas as angústias, respeito. Ele merece respeito à sua dimensão, às suas formas de externação, às suas formas de apresentação, mas, sobretudo, ele precisa de cuidar. Né? A gente precisa cuidar no sentido de que o cuidado ele não pode ser, digamos, normativo. Ele é um cuidado que respeita uma dimensão ontológica do ser, né? Daquilo que vem na constituição de cada humano. Se a gente pensar, por exemplo, mar adentro, né, que é um sujeito que tentava ou queria ter o direito de cometer eutanásia e a família não queria, como é que fica uma situação dessa? Né? Como é que, porque ele era um nadador e ele perdeu os movimentos da perna, né? Então a vida para ele perdeu sentido. Ele não queria aquela vida, né? Não faz mais sentido algum para ele. Então são elementos da vida vivida que não encontram, isso não vai estar em manual nenhum. Né? A psicanálise como uma prática clínica, uma prática linguageira, o Lacan vai dizer que tudo se resolve no campo de linguagem, porque o homem ele é o estilo, né? E nesse sentido qualquer terapeuta num campo de linguagem ele vai produzir uma estilística, uma forma de olhar, né? Daí talvez a especificidade da psicanálise em trabalhar a singularidade de cada caso, sem descuidar de olhar para o contexto onde esse sujeito emerge. Né? Às vezes nós somos efeito muito mais de uma narrativa que a gente não consegue, às vezes, se apropriar, mas que a gente está enredado, do que propriamente aquilo que nós pensamos ser. Né? É como se nós produzíssemos o que Hegel vai chamar de uma astúcia da razão, ou seria um auto-engano, né? Eu sabendo que tem alguma coisa que não bate com a minha vida, mesmo assim eu tento me enganar e vou tentando me enganar sempre. Né? Nesse sentido, isso que não vai estar em manual nenhum, não tem como estar, né? Se a gente for parar para pensar, essas boas intenções elas podem traduzir a vida humana numa vida marcada de prejuízo. Né? Se a gente pega crianças abusivamente medicadas, como eu vi lá em Campinas, eu acompanhei o caso de um menino, não trabalhei esse caso na tese, mas um menino que ele não tomava medicamento e depois de medicado, o menino só ia para a escola para dormir e com a voz embargada, né? Aquilo que se chama de zumbi-like, que é um dos efeitos também da Ritalina,
né? O menino ele não conseguia falar e a professora tentando ensinar ele, e ele dizia, não dá, não dá, não dá, eu não consigo ficar acordado. Né? Ou seja, dessa forma, né, seria uma questão só de ajustar a posologia, a dose do remédio. A gente pode pensar nisso também, a gente pode pensar em ajustar, mas normalmente não é uma questão de ajuste de posologia, é uma questão de ajuste de conduta, né, de conduta, de postura frente àquilo, porque do ponto de vista da, da trama e do drama que enredava a vida desse menino, o que ele tinha dificuldade alguma é o que a maioria das crianças tem dificuldade, que é com as nossas aulas. E isso é para criança, isso é para o jovem adulto, isso é para qualquer um. Né? Ninguém gosta de fazer nada obrigado, para a gente pensar de novo os imperativos da voz. Agora, quando as coisas, você faz as coisas, digamos assim, mais descompromissadas ou menos obrigatórias, talvez a coisa ela flua com mais tranquilidade. Isso serve para a criança na escola, isso serve para nós adultos. Né? Agora, o problema é que como é que você vai ministrar seu tempo se o tempo muitas vezes não ajuda você a pensar na tua, digamos, no teu quinhão de quietude, né? Porque hoje tudo é veloz, né? Hoje tudo é veloz, tudo time is money, tempo é dinheiro, nada mais importa a não ser a velocidade, né? Sai uma mensagem aqui, eu tenho que ser o primeiro a saber, eu tenho que correr, ou seja, eu não posso perder tempo. Então, nesse sentido é que eu acho que o tempo ele está na contramão de um tempo subjetivo nosso, de um tempo de a gente pensar que há, digamos assim, respostas que não vão caber em nenhuma pergunta, né? E vice-versa também, que não vai ter nenhuma, digamos assim, pergunta que a gente vai dar uma resposta completa, seja no campo da saúde mental, sobretudo da criança, seja no campo da vida comum, da vida cotidiana. Então, Freud, quando ele foi trabalhar, por exemplo, psicopatologia da vida cotidiana, ele foi mostrando como a linguagem ela vai enredando a tua vida sem que você perceba. Você vai cometendo falhas e à medida que você vai percebendo isso, através de um outro, né, que te pontua alguma coisa, você vai vendo onde você está metido. Só que para a criança, muitas vezes, isso não é possível. Ela não é possível porque ela é falada, né, pelo outro. Ela muitas vezes ela não fala. Eu lembro da minha experiência ainda quando eu era estudante, eu trabalhava com um grupo de crianças, com um professor Galvão, lá da Faculdade de Medicina, aqui da UFAM. E o grupo ele só tinha uma regra, que era uma orientação para os pais. Não pode bater nas crianças. Né? Por pior birra que ela possa fazer, a regra é não pode bater nas crianças. Os pais assumiram esse compromisso, tá, beleza, o grupo fluía, né? Crianças com as mais dificuldades que vocês possam imaginar, muitas melhoravam, né? Porque de alguma forma se afastavam um pouquinho dos pais e tinha uma escuta ali que valorizava o que ela trazia na experiência dela, né? Mas o que a gente constatava muitas vezes? Que os pais são os primeiros a descumprir os contratos. Então, eu lembro uma garotinha que dizia, doutor, a tola me bateu. A tola era a mãe dela, né? Então, a orientação é não bate, não pode bater nas crianças. Se querem continuar aqui no grupo, não pode bater nas crianças. E eu lembro dessa menina, devia ter, acho que 4, 5 anos, a criança, e ela dizia, a tola, se referindo à mãe, né, chamava a mãe de tola, me bateu. Né? Ou seja, as crianças, elas denunciam também, de alguma forma, esse tipo de coisa, mas entre a denúncia e aquilo que afeta a vida dela, em toda a sua complexidade, às vezes é difícil, porque não há esse espaço. Os próprios dispositivos, às vezes, para se pensar o trabalho com as crianças, eles não são pensados dessa forma. Então, nesse trabalho que eu fiz, uma das valorizações foi justamente da voz da criança. Né, da voz da criança, entendendo que criança é um sujeito
de direito, é um sujeito que tem voz, é uma pessoa que precisa ser escutada nas suas demandas e elas precisam se posicionar sobre certos temas desde que você torne o tema acessível a ela. Então, quando eu fui trabalhar, eu fiz uma analogia de uma história, né, que eu falei no curso da AEE, que é a história de um mago que resolvia tudo e que tinha uma poção mágica. Para encerrar, o que eu pude constatar é que as crianças, mesmo quando elas acreditam na poção mágica, digamos, num remédio para resolver tudo, esse remédio ele não é uma substância, ele não é a poção. Esse remédio ele vai ser da ordem do divino, ele vai ser Deus, ele vai ser o pai, ele vai ser a mãe, ou seja, mesmo quando se supõe a existência de uma poção que poderia resolver algum problema na sua vida, né, o remédio não é, digamos, químico, o remédio é simbólico, digamos assim. Ele está numa dimensão, outra, num outro plano de alguém, e aí a gente pensa, para passar as relações, de quanto a nossa vida, ela, de certa forma, ela só faz sentido se a gente pensar a nossa relação com o outro. Né? E é esse outro, na figura, às vezes, do médico, que precisa ter o cuidado para não olhar para uma criança e colocar ela num caminho, talvez sem volta, no campo do estigma, do preconceito, de uma vida empobrecida, às vezes, por uma substância. Eu acho que é isso. A gente já está na hora, Leti? Sim, a gente já está na hora de ver o diálogo aí, ver que questões as pessoas tenham, em relação às reflexões, né, que foram construídas a partir do que você trouxe. Acho que tem muitas compreensões importantes para a prática da psicologia na clínica, mas também em outros espaços, né, na escola, em todo o trabalho que se volta de alguma forma ou diretamente para a criança ou adolescente, mas também para a família que tem que muitas vezes ter esse esforço de aprendizado de lidar com criança e adolescente, ou mesmo nas questões da relação com a justiça, porque muitos desses problemas, eles surgem também em demandas judiciais, né, de disputa de guarda de filhos, de processos de vara de família, né, e aí a psicologia, nesse espaço, também tem que fazer essas reflexões sobre a infância, o lugar da infância. O Frank coloca uma pergunta aqui, professor, a psicanálise tem como um dos seus princípios o determinismo psíquico. Na sua opinião, de alguma forma, o positivismo não surfou nesse discurso para justificar o dito funcionamento mental anormal e assim patologizando a subjetividade humana? Está aí no chat. Uhum. O determinismo psíquico, digamos assim, ele não é algo. Como é que eu posso colocar para ti? Ele não é algo que a gente possa pensar inerente, como eu falei, no inconsciente ele não é algo que você possa olhar, aquilo ali é determinado por inconsciente, ou então tem uma outra estrutura que dialoga com esse fundamento de determinismo psíquico. Eu acho que, ao invés de a gente pensar em determinismo psíquico, né, ou seja, de eu só olhar o inconsciente, porque, digamos assim, o inconsciente, eles são as formações do inconsciente, como eu falei, né, é algo que se transtorna, é algo que se transforma num campo de linguagem. Então, esse determinismo, ele não tem um ponto fixo, né? Ele não é algo que você olha e diz, não, tá ali o problema. Então, basta a gente ouvir, interpretar, e, aliás, a interpretação, diga-se de passagem, nunca digamos assim, do analista, se é que eu posso dizer, do terapeuta, a interpretação é do próprio analisante, né? À medida em que ele fala e é devolvido para ele como Não surpresa aquele seriam pensamento. categorias definidas a priori, né?
Isso não é desse tipo de determinismo que a gente fala. A gente talvez a causalidade psíquica, né? Alguma coisa que se liga a um efeito daquilo que o sujeito manifesta, né? Então, por exemplo, pessoas que casaram, têm uma vida relativamente tranquila do ponto de vista, não são ricos, mas, enfim, histórias que eu já ouvi, né? Vivem, pagam as contas, conseguem pagar as contas, tudo dito, mas ele não consegue se livrar de uma relação de superação, de separação dos pais, por exemplo. A pessoa está com mais de quase 60 anos e ainda chora aquela separação que aconteceu quando ele era criança, né? E por isso ele sustenta que diz assim, por isso é que eu não largo minha família nunca, né? Aí a gente para e pensa, esse efeito, que determinismo é esse? Isso não é um determinismo psíquico, mas tem algo dali que torna esse sujeito efeito, né? Se tivesse uma experiência do que o Freud vai chamar no tempo, do Nastreglen, né? que é uma mistura entre o passado, o presente e o futuro, né? Que faz com que esse sujeito, digamos assim, ele só se situe se referindo a um significante de algo, de um tempo que não passa na vida dele. A vida andou, mas o tempo é como se o tempo não passasse, né? Então, é interessante nesse sentido que não é algo determinado do sujeito, não é algo que marca a vida, que é um processo só inconsciente do sujeito, mas é muito mais uma causalidade psíquica que se transforma no curso de uma vida, digamos assim. Assim, eu não sou da área da psicanálise, mas às vezes o que a gente observa são pessoas utilizando o nome da psicanálise para aplicar um modelo explicativo que não é de fato da psicanálise, né? Então, acho que, Sim, como se ali... como acontece em outras áreas, né? Tem Uhum. esse risco aí que é, né, da existência mesmo da ciência, das profissões, e acho que tem uma complexidade aí no campo da psicanálise que exige uma formação contínua, né, um estudo de longo prazo, não é algo que você vai, fiz um curso de 2 anos, sou psicanalista, né? O que você poderia falar para os estudantes em relação a isso? Como é que se torna um psicanalista? Então, não tem uma, assim, primeiro não tem uma formação em psicanálise, né? Inclusive, eu venho para Portugal lá, claro que é desejável que você frequente um espaço, uma escola de psicanálise, onde as pessoas estudam isso, né? Mas uma formação mesmo em psicanálise, não, ela não existe, né? Existe uma formação do analista, que é uma outra coisa, né? Ou seja, e o analista, ele se forma, claro, investindo teoricamente, estudando, trocando com seus pares, mas, sobretudo, na clínica, né? É na clínica, digamos assim, é o estudo, é a prática clínica e, né, aí tem alguma discordância, tem pessoas que vão dizer que o tripé é análise pessoal, que é desejável, né, que todo procure a sua análise pessoal, porque, digamos assim, ao passar por uma análise pessoal, você digamos, traz dessa experiência alguma coisa que modifica a tua relação terapêutica com as pessoas que você vai atender também, né? Então, agora, sustentar uma análise por quanto tempo e frequentar uma escola, o Manuel Tosta Berlin, que ele tem um livro chamado Psicanálise Cotidiana, onde ele vai dizer que é muito fácil você entrar na psicanálise, porque é um discurso muito sedutor, é um discurso meio que intelectualizado, vamos colocar assim, mas é muito difícil de você sair, porque é um terreno muito narcísico também, muito da vaidade. E na análise pessoal, justamente você vai tratar disso, né? De arranhar seu narcisismo, como a gente diz, né? Então, não existe uma formação em psicanálise, mas existe a formação do analista. E, para isso, é preciso o quê? Que você se junte com outras pessoas que estudam, né? E aí tem várias escolas no Brasil, tem o Corpo Freudiano, tem o Espaço Mébius, enfim, tem a APOA no Rio Grande do Sul, tem a SBPC em São Paulo,
tem tudo e de todo jeito, de escola e todo tipo. Tem o TRIEP em Jundiaí, tem o Campo Lacaniano, enfim, tem vários. E várias escolas também. Tem escola, tem pessoas que trabalham Bion, o Winnicott, né, uma clínica que é muito interessante, é a clínica do Winnicott, né, uma prática muito interessante. Mas você se forma mesmo nesse percurso, né, nesse percurso de teoria, porque a teoria, não existe uma prática dissociada de uma teoria, e nesse sentido a psicanálise é uma unidade, né? Cada caso, eu costumo dizer, inclusive eu falei na tese, um caso ele é uma amplidão de possibilidades. Um único caso, ele nunca se fecha, né? Ele nunca se fecha, ele é uma amplidão de possibilidades de intervenções no campo da linguagem. Então seria o estudo teórico, a análise pessoal é desejável, e, sobretudo, também a transmissão, né? Você falar sobre isso, né? Não adianta só você estudar e trabalhar na clínica e fazer sua análise sem você também se pôr a falar, porque na medida em que você fala e que você é atravessado por um outro discurso, que você tem a possibilidade também de transformar aquilo que você compreende. Né? Então, quando a gente vai falar de psicanálise, sempre a gente aprende. A gente aprende muito com a experiência do que as pessoas trazem no cotidiano. E Uhum. esse aprendizado ele é formador, e isso é intransferível. Certo. Sérgio, tem mais uma questão aqui da Priscila. Pensando nas clínicas que são realizadas com adolescentes em conflito com a lei, como cuidar desses adolescentes e suas dores? Olha, assim, falar de maneira generalista, assim, de uma clínica de adolescentes em conflitos com a lei. Tem um autor chamado Pierre Lebrun, e ele só trabalha com a clínica psicanalítica de adolescentes, que é uma clínica bem difícil, né, porque é um momento de muitas transformações na vida. Né? Na vida adolescente, há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e há uma certa, digamos assim, o sujeito está meio que perdido num terreno de identificações. Mas o Pierre Lebrun ele tem um livro chamado Mundo Sem Limites, né, que é justamente sobre a clínica de adolescentes. Esses adolescentes, digamos assim, que a gente pode pensar em conflitos com a lei, né? A gente vê de tudo no campo do trabalho. Tem pessoas que vão dizer, não, eu já li textos, por exemplo, esses meninos, quando entram no ato infracional, eles estão pedindo a castração, porque o juiz vai representar a figura do pai. Isso, para mim, sinceramente, isso é do campo da barbaridade, né? Da selvageria. Não se trata disso. Quando você vai ouvir as pessoas, né? Quando você vai ouvir a vida desses adolescentes, você vai enxergar que ali tem mais humanidade, a dita animalidade pregada pela sociedade. Eu vou dar um exemplo disso. A Iolete conhece, teve um menino que foi meu aluno, foi do mestrado, e um outro menino que foi meu aluno também, formou em filosofia, também aí na UFAM, foi meu aluno, e eles tiveram uma ideia muito interessante. Eles estudaram psicanálise, um no Rio e outro por aqui mesmo, e eles se dispunham a ouvir as pessoas, os chamados sem-tetos. E eles iam em prédios onde era ocupado por essas pessoas. E é interessante você ouvir a experiência deles. Eles dizem que só o efeito deles estarem lá e ouvir aquelas pessoas, a vida das pessoas já muda. Porque são pessoas que estão a esmo e, tipo assim, ninguém se importa com a minha São vida. Ninguém invisíveis, se né? importa. São invisíveis, né? Embora eles estão lá ocupando o prédio. Então, quando chega alguém que diz assim, não, eu quero saber como é a sua vida, me conte um pouquinho, e talvez nessa contagem alguma coisa pode mudar na sua vida, no seu dia, pelo menos. Então, é muito interessante a experiência que eles falaram, porque tiveram muita gente ali que andavam, por exemplo, mais deslaxado e passaram a se cuidar mais, outros continuaram em busca de trabalho, que já tinham desistido, né, da busca de um trabalho, de um emprego. Então, são histórias interessantes que mostram muito bem que a psicanálise ela não só serve ao espaço clínico, digamos, fechado. E esses jovens em conflitos com a lei, quando você se põe a ouvir,
você vai ouvir muitas histórias, não tem, por isso que eu estou falando, não tem como a gente generalizar, muita história e, assim, que cada um, digamos assim, vai parar dentro daquele espaço por as mais diversas razões, né? É. Eu Então, já vi muitos relatos dizendo exatamente isso, assim, que é você não enxergar o crime, você enxergar a pessoa, né? claro, E isso claro, isso faz é uma importante. transformação muito grande, né? Eu vi Mas, também vários relatos de pessoas que trabalham no sistema prisional com essa mesma questão que você está colocando aí, né? Assim, de aproximação, de estabelecer um diálogo, um espaço ali onde aquela pessoa pode falar e ela vai ser escutada, né? E isso ajuda numa organização interna, até para ele ir aprendendo a expressar o que sente, não é nem aprendendo, é fazendo esse exercício mesmo, né? Então, é uma atividade que se dá em vários espaços, inclusive na rua, né? Tem sim, a, a psicanálise na rua, nas é, praças. lá em Campinas eles botaram estação psicanálise, fica numa estação, lá tem um trenzinho, não lembro qual a cidade leva de Campinas, é uma cidade, não lembro agora qual é. E eles montam lá, né, para ouvir as pessoas que querem falar, né, um pouquinho. E que mostra isso, né, às vezes, né, o que leva, por exemplo, uma pessoa que teoricamente não tem nada de emprego, não tem perspectiva de vida, o chamado mendigo, a perguntar horas de você. Que horas, por favor? Aí você pode olhar e dizer, mas você quer saber a hora para quê? Você não vai trabalhar, você não vai... O que leva essa pessoa? Porque esse simples gesto lembra ele que ele está vivo, né? E que, de alguma forma, se alguém responder, né, ou simples ignorado, né, na maioria das vezes são, né? Mas isso mostra bem a dimensão do que é um par de orelha pode fazer, digamos, na vida de uma pessoa, né? Uhum. É, escutar não é simplesmente estar disponível, é acolher o outro em você, e isso é muita coisa, né? É. A Simone comenta aqui de uma experiência na comunidade Sol Nascente com indígenas e não indígenas, em que também foi possível refletir sobre essas questões, né? Bom, Sérgio, chegamos no nosso horário. Olete, Sim, oi, pode posso fazer falar. uma pergunta para o Sérgio? Boa noite, eu Pode. sou de São Paulo. Uma coisa que me chama muita atenção nesses atendimentos, é, eu trabalhei num projeto de periferia na minha cidade, em escolas de periferia, e uma coisa interessante é assim, eu atendia crianças e atendia os pais também. E as crianças, elas voltavam, elas queriam ser atendidas assim todos os dias, se fosse possível. Mas assim, quando eu atendi os pais, ocorria uma coisa interessante. Eles vinham uma vez, ficavam comigo às vezes até mais de uma hora, e aí quando eu oferecia, né, um retorno para a gente poder conversar mais um pouco, eles não voltavam. Eu achava muito interessante isso. Você percebia que tinha uma transferência positiva no primeiro contato, mas depois eles não voltavam. Eu queria que o Sérgio comentasse um pouquinho, se ele tem essa experiência, se ele pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Olha, em geral, os pais, assim, quando você diz que eles não voltam, é difícil a gente cravar uma posição, né? Mas há uma suposição de que tem algo ali para a criança voltar e ela ser reconhecida e o pai não querer, tem algo ali que não bate nessa história, né? Às vezes é difícil para um pai admitir, ou para uma mãe admitir, que a sexualidade torna a criança ineducável, né? Isso está lá no Freud, né? Desde quando ele escreveu os 3 ensaios sobre a sexualidade, ele mostra isso, né? E isso não tem nada a ver com erotismo, não tem nada a ver com sexo. A sexualidade é num campo, digamos assim, de uma forma de existência onde as coisas podem ser prazerosas ou podem ser angustiantes, né? É difícil para um pai admitir, ou para uma mãe admitir, que ele não tem, por exemplo, controle do filho. Mas isso é uma idealização que
não vai se concretizar nunca, né? Então, talvez esse não voltar possa ser justamente isso. Ela vai perceber que eu não dou, talvez, a melhor educação, ou que eu não tenho pulso com meu filho, enfim, vai perceber a minha falha, ou simplesmente, enfim, vai, desde situações como essa, ou simplesmente gostei muito de você, achei muito interessante, mas acho que você não pode me ajudar. Também pode ser isso, né? As razões, na realidade, a gente não pode cravar justamente porque quem haver um lucro, que no caso dos pais. As crianças, o que chama assim, o que me chama a atenção é justamente a criança querer voltar, né? Porque a criança em geral, como eu falei, elas gostam do contato, elas gostam da possibilidade de serem cuidadas, de serem bem tratadas. Isso tanto com outras crianças, tanto que se você vê, uma criança ela não precisa de muito, né? Ela talvez com outra criança e não precisa de muitos brinquedos, não precisa de nada, elas ficam tranquilos e passam o dia sem dar problema. Agora, o que elas têm dificuldade são algumas coisas que os pais colocam, né? Como se, olha, tal hora você tem que tomar banho, tal hora você tem que comer, você não pode comer doce antes do almoço, você não pode fazer isso. Ou seja, a vida é um inferno, né? Ser criança, achar que ser criança é muito bom mais ou menos, porque ela está toda hora, ela não pode fazer um monte de coisa, né? E não há nada mais difícil para qualquer pessoa e não só para criança, você dizer, você não pode fazer isso. Joãozinho não pula. Pronto, o Joãozinho já está lá embaixo, né? Onde há uma interdição, há a suscitação de um desejo, em contrapartida. Então, acho que talvez o mais interessante dos pais, eu não tenho como falar agora o porquê das crianças voltarem, isso sim, talvez, pensar, né? Por que elas voltam? O que tem lá que não tem, por exemplo, em outro espaço? Né? Tem muito saber sobre a criança, mas pouco saber da criança, né? Deixar elas falarem livremente. Né? Isso, de forma geral, a gente ainda precisa aprender, né? Porque, por Sim. exemplo, esse mês de julho, agora, que se discutiu muito o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com muitas reflexões sobre essa coisa de ser sujeito de direitos, de ter vez, voz, né? A gente ainda não tem uma sociedade que compreende isso e que se posiciona com o respeito, né, à criança e que não leva em consideração que a diferença de tamanho ou de idade afeta a possibilidade dela ser cidadã, né, ser cidadão. Então, E não é uma reconhece coisa nem o que dá... sofrimento, né, Beth? Muitas vezes não reconhece nem o sofrimento da criança, né? Sim, sim. Porque ela acha que não, criança tem que ser assim, tem que fazer o que eu mandar. Né? Acho que isso tem vindo muito à tona em função de situações mais drásticas, né, de crianças que fazem uma tentativa de suicídio, ou né, que se automutilam, isso vai, né, dando aquele... Não, elas têm sofrimento, elas, né, têm necessidades de uma escuta para entender que demandas elas têm de atenção, de cuidado, de proteção, mas vai muito mais por essa via do que pelo reconhecimento mesmo da dignidade, do respeito, dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Né? Mas é isso, precisamos abrir né, o olho, os olhares, a percepção para estarmos dispostos, né, a realizarmos essas aprendizagens, essas construções, fazer com eles. Trabalhar com eles, viver. Bom, Sérgio, nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Gostaria de agradecer a tua participação, agradecer todos e todas que vieram e nos acompanharam nessa 1h30. E hoje vai ser o último dia com o convidado. Sexta-feira que vem vai ser comigo mesmo, para a gente poder encerrar essa parte mais. Mas aí, pode participar? Pode. Eu vou falar dessa questão da relação psicologia e justiça. Pensando no tipo de atuação do psicólogo, nas demandas que
são apresentadas para o psicólogo nessa perspectiva do desenvolvimento humano. Então, boa noite a todos e todas. Até sexta-feira, para que puderem participar.